Boa tarde a todos. Com muita alegria nós nos encontramos aqui. É de vez em quando, né? Uma passagem meio meteórica, mas é muito bom estar com vocês e estar apresentando esta palestra aos nossos irmãos que se encontram em casa. Contrariando a Malu, o título do livro, do capítulo 32, é Notícias de Veneranda. E eu vou ficar com esse título hoje. Esse título vai ficar aqui para mim, tá bom? E nós vamos aproveitar as informações que André Luiz deu neste capítulo para ver quem é esta entidade que transpôs o adjetivo de veneranda. Para ela, veneranda não é um adjetivo, é nome próprio. Por que será? Né? Então, André Luiz e depois um pouquinho o Chico Xavier também vai nos trazer informações para nós apreciarmos como esta entidade é importante em nosso lar. Antes de nós entrarmos diretamente falar sobre o trabalho de Veneranda, nós precisamos ver qual era a relação que ela tinha com Narcisa, aquela enfermeira que trabalha no Ministério da Regeneração. Ela explica, Narcisa explica, Veneranda permitiu que Narcisa ficasse durante 10 anos trabalhando no Ministério da Regeneração. E por que esse tempo todo? Ela diz, preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão dos meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, então, a recorrer à ministra veneranda, e a nossa benfeitora prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui para que eu possa corrigir certos desequilíbrios de sentimento. Fazendo um pouquinho uma pausa aqui e lembrando, né, a nossa passagem por esta casa de caridade, nós estamos aqui há mais de 40. Será que Veneranda me daria também um refresco, né, para os meus propósitos? A outra tinha que ficar 10 anos, eu já estou há mais de 40, né? Vamos ver o que acontece. Veneranda criou os salões verdes para serviço de educação. O projeto da ministra foi aplaudido por toda a colônia, porque era um salão natural. Entre grandes fileiras de árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Há outros recintos para os visitantes, e há também alguns especiais para quando o governador vem se apresentar. No Bosque das Águas foi projetado um castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizado e 5 instrutores diferentes. No mobiliário, a ministra veneranda idealizou quadros evangélicos ao tempo em que Cristo esteve entre nós. E no centro funciona um grande aparelho de comunicação destinado a trazer imagens para 5. Ele consegue fazer 5 projeções simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Cada salão natural tem bancos e poltronas formosos, esculpidos na substância do solo, forrados de relva cheirosa e macia. Vamos pensar que essas projeções são mentais da ministra, né? Ela idealizou, ela mentalizou e as coisas foram acontecendo. Dona Veneranda achou que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto a Tiberíades, e dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. O mais belo recinto é destinado às palestras do governador.
A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, ligado aos gregos, né? Que retratavam a perfeição da natureza e o movimento dos corpos. Então, ela decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e vegetação frodejante. Cada mês do ano mostra diferentes cores em razão das diferentes flores que desabrocham, né? E uma coisa especial é feita na época do Natal, quando ela diz que ela aproveita as emanações vindas dos encarnados, que nessa época ficam um pouco mais sensíveis, e para decorar esse salão. Talvez ela já sabia que o governador vem quase que semanalmente aos domingos para esse salão. Permanece por longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões, examinando as vizinhanças do umbral, recebendo votos e visitas e confortando os enfermos convalescentes. À noitinha, ele se demora ouvindo música e assistindo a números de arte, executados por jovens e crianças dos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costumam vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural, que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Veneranda é a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Então, esses 40 nossos não são nada, não é? É a criatura mais elevada da colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer decisão. Quando eles têm alguma coisa muito importante, eles vão à veneranda para saber a opinião dela. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Veja esse pedaço agora. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou este fato da sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a esse respeito. A fraternidade da luz, as fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América, homenagearam veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu apresentar 1 milhão de horas de trabalho sem interrupção. Tá bom assim para vocês? A ministra vive em zonas muito superiores e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na Terra e espera com paciência a transformação desses queridos irmãos. Ela intercede por um doutrinador de nome Monteiro, que se desviou dos objetivos evangélicos do Espiritismo e, de retorno a nosso lar, solicitou uma audiência com a ministra veneranda. No livro Os Mensageiros, André Luiz conta que Monteiro deu as seguintes informações. Ela é sempre muito ocupada, mas sempre generosa. Não marcou a audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara ao descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente, e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica.
em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, Veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Olha que alerta para nós que trabalhamos em casa espírita. Não é apenas o espiritismo prático que interessa no nosso crescimento espiritual. É o espiritismo com Jesus, ou seja, trazer o amor do mestre nas nossas ações, nas nossas atitudes. Em conversa com Caio Ramaciotti, em 1977, Chico faz as seguintes revelações sobre a veneranda Rainha Santa de Portugal e Algarves, Isabel de Aragão. Chico explica: podemos sintetizar seu trabalho, o trabalho da rainha, né? O trabalho apostolar em duas vertentes muito claras: a paz e a caridade. Era, em verdade, a rainha da paz e da dedicação ao semelhante, em palácio ou nas obscuras e tristes habitações medievais, frias e desconfortáveis. Naqueles tempos, no casamento de reis, era habitual que as futuras rainhas fossem contempladas com generosos dotes que lhes garantissem poupudas rendas decorrentes de tributos variados em vidas e vilas. E o seu marido, Dom Dinis de Portugal e Algarve, não fugindo à regra, cumulou-a de benesses em várias regiões de Portugal, como, por exemplo, em Leiria. Isabel era diferente. Doava de todas as formas possíveis o que tinha aos pobres, aos enfermos, às mães anônimas. Por vezes incomodava o rei, incomodava, mas não muito. O conhecido episódio da transformação de pães em rosas, que nós vamos falar um pouquinho adiante. A rainha saciava a fome de tanta gente e o rei fechava complacentemente os olhos. Chico diz: você não pode imaginar o que significava no rude inverno deixar o conforto do Palácio Real e levar lenitivo aos enfermos. Numa das suas conhecidas curas, ela observou que mulheres se afastavam, mulheres colaboradoras dela, se afastavam de uma mulher que tinha o pé gangrenado. E o que fez esta rainha? Beijou o pé desta criatura e a criatura ficou curada. Seu gênio criador edificou hospitais e sua ligação com Jesus permitiu-lhe curar os doentes do corpo e do espírito. Para perpetuar a fé religiosa, ela edificou mosteiros em que irmãs abnegadas davam-lhe continuidade à ânsia de ajudar os menos favorecidos. O título de embaixadora da paz foi concedido a ela por Jesus. Não é somente um reconhecimento do mundo. Mesmo pouco antes de ir para a pátria espiritual, Isabel, enferma, solitária, lutava para que a paz reinasse naquelas terras. A rainha buscou sem tréguas o entendimento entre o seu esposo, Dom Dinis, e o filho Afonso IV, em período triste da história portuguesa. A religião para ela era grande força, e a fé em Deus sempre foi a base da sua vida. Era difícil para ela ver a pobreza do povo. Seu marido acumulava de bens imóveis e grandes somas de dinheiro, e ela, sempre que podia, estava no meio do povo doente e faminto, atendendo e distribuindo o que tinha. Um fato constantemente narrado é que, saindo às escondidas do palácio, o rei de vez em quando ouvia os seus mensageiros, os seus
colaboradores falarem: olha, a rainha está saindo, a rainha está saindo. E o rei, para dar ouvidos a esses colaboradores, um dia interceptou a rainha que estava realmente saindo do palácio, e aí ela colocava pães no avental dela, e o rei pergunta: o que você está levando aí? E ela respondeu: são rosas. Falou: eu quero ver. Aí, no que ela abriu o avental, caíram rosas. A rainha mandou construir e reformar conventos. Ela ajudava moças pobres por ocasião do casamento, providenciando recursos financeiros necessários. Custeava estudo para os pobres. Desta forma, amparava as famílias necessitadas. Foi chamada de Rainha Santa e foi beatificada pelo Papa Leão X e canonizada pelo Papa Bento XIV. Assim, ontem, Rainha Isabel de Aragão, hoje, a veneranda do livro Nosso Lar. Num capítulo mais adiante, André Luiz vai conhecer a ministra veneranda, vai assistir a uma palestra dela. Vamos esperar com muita ansiedade, não é mesmo? Muito obrigada a vocês pelo carinho, fiquem com Deus.